Olá, como vão todos? Está começando mais um programa Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br, e hoje nós temos a satisfação de receber o professor José Menezes, ele que vai conversar conosco hoje a respeito da reforma administrativa, reforma tributária, reforma que a era Bolsonaro busca fazer, ou busca pelo menos agregar algum tipo de convencimento junto ao Congresso Nacional. E nos últimos dias, Menezes, o que vem chamando muito a atenção, principalmente da mídia, são as discussões que existem a respeito do Renda Brasil, o fim do Renda Brasil, e agora o governo tenta ressuscitar a pauta da CPMF. Eu pergunto a você o seguinte, a CPMF teve aquele momento que a gente viu lá na saúde, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, enfim, tinha aquele argumento. Hoje, esse argumento que sustenta a CPMF, ele tem sentido, ele tem alguma base na realidade? Bom, Odilon, antes de tocar nessa questão que você colocou da CPMF, eu gostaria só de fazer uma localização do claro, que significa essa proposta da reforma administrativa. Porque, veja bem, ela está sendo encaminhada justamente quando nós estamos no momento de ápice de uma pandemia em que mais de 140 mil pessoas morreram e esse volume de mortos que nós tivemos não se deve apenas ao negacionismo colocado pelo governo, mas eu diria que parte dessas mortes se deve exatamente ao desmonte do serviço público que ocorreram não só no Brasil, mas em todos os países. Ou seja, justamente quando ficou demonstrado a importância do serviço público, e o SUS, mesmo com todos os cortes que nós tivemos, o SUS teve um papel e continua a ter decisivo. Então, é fundamental exatamente colocar que esta reforma administrativa, ela vem exatamente no momento em que tornou-se mais decisivo a importância do Estado. Bom, a CPMF, ela está sendo colocada, mas, na verdade, o que nós temos efetivamente? Primeiro que eu acho que a CPMF não passaria. Mas qual é o problema? Eu estou escrevendo um artigo agora que se chama O Lado Oculto da Reforma Administrativa. Porque esse mesmo governo que está pretendendo fazer essa reforma administrativa é um governo que tem colocado a cada ano a prioridade absoluta do orçamento, é só pegar os dados do CIAP, é de pagar a dívida pública, ou seja, esse mesmo governo tem como compromisso 38,86% do ano passado, do orçamento, foi para pagar o serviço da dívida pública. Então, é uma coisa extremamente grave, que o que se tem é justamente a prioridade de pagar a dívida pública. Então, veja bem, a dívida pública, ela movimenta em torno de 1 trilhão e 200 por ano. A CPMF talvez tivesse, não sei, talvez 70 ou 80 bilhões, mas isso aí é uma coisa muito pequena em relação ao que o Estado paga de dívida pública. Ou seja, então eu diria que a ideia da CPMF, ela é uma tentativa de dizer que seria uma alternativa. Poderia-se, por exemplo, fazer a tributação às grandes fortunas, porque está vindo aí uma reforma tributária que não é para facilitar a vida do pobre, ao contrário, ela é para tornar ainda mais fácil a vida do rico. Então, eu diria que a CPMF é como se fosse, assim, uma tentativa de uma falsa possibilidade, porque, na verdade, nós já sabemos que ela não vai acontecer. Mas uma coisa muito importante é que no dia que foi anunciado a reforma administrativa, a Bolsa Brasileira teve uma valorização gigantesca. E eu acho que esse é o aspecto que nós devemos ter como ponto de partida. Porque, logo após o encaminhamento do governo da reforma administrativa, as ações brasileiras tiveram uma valorização muito grande. E aí é importante,
Por quê? Porque talvez aí, nesse fato, esteja revelado quem poderia ser os beneficiados com a reforma administrativa. Mas nós já sabemos quem são os derrotados. Os derrotados são justamente aqueles que estão pretendendo, necessitando de serviço público. Então, eu acho que essa questão é muito importante. E, mais que isso, antes da reforma administrativa vir, nós já tínhamos a reforma da Previdência, que praticamente liquidou os direitos de todos os servidores, tanto das 3 esferas, porque na maioria dos estados já se aprovou uma reforma da Previdência que praticamente estabeleceu que os novos servidores não teriam mais acesso à Previdência Pública integral. Eles só teriam Previdência Pública até o teto da Previdência. Então, eu acho que esse tema ele é de uma complexidade muito grande, porque não é apenas a reforma administrativa. Se nós formos ver, esse processo todo começou com Bresser Pereira. Esse processo todo começou com a ideia de que o Estado era ineficiente e que deveria fazer uma reforma do Estado para que essa reforma do Estado tornasse o Estado mais ágil. Então, o que nós temos já? Nós temos a Emenda Constitucional 95, que já congelou por 20 anos os gastos públicos. Então, todas as ações estão sendo feitas sempre no sentido de tornar o orçamento público uma peça de interesse da burguesia, e não o orçamento público voltado para as demandas sociais. Odilon, eu me empolguei porque eu continuo com abstinência de dar aula, então eu acabo... Fique tranquilo que a sua empolgação aqui é bem-vinda e você pode ficar à vontade para poder falar. Menezes, eu queria que você pudesse, já que você gosta muito também de falar a respeito disso, a gente vai adentrar nesses detalhes da reforma, das reformas que estão vindo por aí, mas eu queria poder antes mostrar a respeito das privatizações. O Guedes, ele anunciou alguns meses atrás que tinha um objetivo de fazer 3 ou 4 grandes privatizações este ano, e aí deixou vazar algumas delas, que incluiu os Correios. A gente vê que houve a paralisação dos trabalhadores no CNCA ainda, e é praticamente invisível na grande mídia. Você observa que esse movimento todo que se faz a respeito das reformas, eles têm ligação direta com essa onda privatista da era Bolsonaro? Eu queria que você pudesse fazer esse link. Perfeito. Bom, primeiro vamos ver quando é que começa esse processo de privatização no Brasil de forma mais intensa. Esse processo vai se dar especialmente com o Collor, que deu o pontapé, depois com o Itamar, mas o acelerador foi justamente com o governo Fernando Henrique. Por quê? O governo Fernando Henrique ele vai ser aquele que é onde o plano real tem o seu andamento. E começou o plano real com a crise mexicana. Depois da crise mexicana teve a crise asiática. Depois da crise asiática teve a crise russa. Mas a questão toda é que em 97 o processo de privatização foi já que o Banco Mundial já tinha estabelecido, que o FMI tinha estabelecido. Naquele momento, o Brasil, para evitar a fuga de capitais, elevou a taxa de juros para 42%. Mas, ao mesmo tempo, exigiu exatamente o quê? As privatizações. Então, as privatizações começaram, inicialmente, com as empresas estatais. Eu lembro muito bem de uma propaganda que passava com um elefante correndo numa pista, e aí dizendo assim, olha como esse elefante é muito lento, ele não é ágil, ele dificulta a ação do Estado. De repente, aparece um elefante novo, levantando um peso, e aí dizendo assim, olha, esse elefante agora é o Estado que nós queremos. Ou seja, esse processo se deu exatamente, primeiro, com as estatais produtivas, e o argumento era exatamente qual? Que o Estado deveria se afastar dos setores que não era de sua função, ou seja, siderurgia, telefonia, tudo isso deveria ser retirado e levado para o setor privado. Pois bem, esse processo se deu, e quem é que financiou todo esse processo? Mais da metade de todas essas empresas do setor produtivo que eram rentáveis foram vendidas para o setor privado e com o dinheiro do BNDES. Então, a história da Braskem em Alagoas e a história da Braskem e da Odebrecht, que virou depois uma grande empresa, não só de empreiteira, mas também do setor de petroquímico, se deve exatamente ao processo de privatização. Então, o processo de privatização
se deu nesses setores, só que aí aconteceu o seguinte, em 97 também, os estados estavam passando por um colapso chamado fiscal. E aqui nós se lembra muito bem que os servidores públicos estavam há 9 meses sem receber salário, houve uma mobilização dos servidores militares e civis, foram para a porta da Assembleia, fizeram aquela mobilização histórica, e aí caiu o Divaldo Suragi. Mas não foi só aqui, isso aconteceu em todos os estados, ou seja, os estados brasileiros estavam em colapso, em parte, em função do que aconteceu com a taxa de juros americana, quando subiu de 5% para 20%. Bom, mas o que aconteceu? Esse processo de renegociação das dívidas, que eram dívidas estaduais, ao se transformar em dívidas federais, a União exigiu de cada estado que se fizesse o processo de privatização. E aí, ou privatização ou liquidação. Então, todos os estados, para transformarem suas dívidas públicas estaduais em federal, por 30 anos, foi exigido justamente o quê? Que liquidasse o Produban, que privatizasse as demais empresas. Então, dessa forma, os bancos estaduais todos ou foram privatizados ou foram liquidados. Então, parte da dívida pública que nós temos hoje, que agora, 20 anos após, foi novamente renegociado pela Lei Complementar 156, novamente se exigiu as privatizações. Então, esse é o detalhe. O processo de privatização, ele é recorrente a cada momento de renegociação da dívida dos estados. E aí, o que significa isso? Significa justamente o seguinte: para isso, nós precisamos saber como é que essa dívida pública se constituiu. E parte da dívida pública principal, ela se deu durante o regime militar, onde os governadores, prefeitos, a União, eles tomavam dinheiro emprestado sem definir taxa de juros, sem definir o próprio nome do emprestador. Então, todo esse processo de endividamento, ele foi depois levando a um colapso das finanças públicas. Mas aí é que está. O que está em jogo agora? O que está em jogo agora é que o Estado brasileiro, através do BNDES, para renegociar a dívida pública de cada estado por mais 20 anos, ele está exigindo uma nova etapa de privatização. E aí é que vem a privatização, por exemplo, da Casal, a privatização que já aconteceu da CEAL. Ou seja, esse fato está totalmente ligado com a reforma administrativa. Ou seja, a reforma administrativa é como se fosse a pedra final de todo o processo de desconstrução do Estado. Ou seja, é extremamente preocupante saber, e eu tenho esses dados aqui, da dívida pública de Alagoas, que até hoje interfere no financiamento do Estado, 35,78% é da dívida do Produban. Ou seja, dessa dívida do Produban já se pagou quase 500 milhões, que se atualizasse pela inflação seria quase 1 bilhão. Então, esse é um detalhe muito importante. Ou seja, o que nós temos é que as dívidas dos estados, derivada em parte em função dos bancos estaduais, ela continua a ser o elemento determinante, porque para a reforma administrativa, ela só pretende legalizar algo que já estava em curso. Porque a Constituição de 88 estabeleceu o concurso público para todos os servidores públicos de todas as esferas. E o que nós tínhamos era um descumprimento proposital. Se nós pegarmos, 2/3 dos professores aqui de Alagoas não são professores efetivos. Se nós pegarmos do HGE e dos servidores da saúde, também nós temos um grande número de servidores que não são prestadores, funcionários públicos concursados. São, na verdade, pertencentes a OS, a parceria privada, a todas as formas precárias. Ou seja, a gente fala da reforma administrativa, mas a gente esquece que, na prática, todas as esferas do serviço público já praticam isso. Ou seja, se nós pegarmos na esfera federal, se criou a EBSER. Para quê? Para não contratar mais serviço público. Então, esse é um processo que também foi acompanhado pelo processo de demonização do servidor público. E nesse artigo que eu falei, que o título dele é exatamente esse, o lado oculto da reforma administrativa. E o lado oculto é justamente a dívida pública. E aí, quem são os principais responsáveis pela dívida pública? São aqueles que ajudaram a quebrar o Produban,
o Bandep. O Bandep representa hoje 92% da dívida de Pernambuco. O BEM representa quase 70%. Ou seja, as burguesias regionais, elas utilizaram os bancos estaduais para os seus projetos de financiamento e depois não pagaram. E os governos da época, ao contrário de fazer executar aqueles que eram realmente devedores, eles simplesmente não fizeram isso. E agora, a reforma administrativa que está aí é exatamente isso. Ela tem como objetivo reduzir os gastos públicos. Gastos públicos com os servidores públicos. Justamente no momento mais delicado que é a pandemia. Então, eu diria que um governo eleito com fake news, ele continua a fazer fake news, porque a reforma da Previdência foi aprovada mesmo com uma CPI da Previdência dizendo que não havia déficit. Não havia déficit da Previdência, e mesmo assim foi aprovada. Então, o que nós temos, na verdade? O que nós temos é um processo no qual uma bancada chamada BBB, que é a bancada da bala, do boi e da Bíblia, e eu atreveria a dizer o quarto B, que é a bancada dos bancos, esta bancada, composta por 4B, ela sempre tem votado junto. Elas votaram junto na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, e ela tem feito todos os mecanismos de retirada de direito dos trabalhadores. Então, eu diria que o fundamental agora é exatamente tentar mostrar que os mesmos que fizeram o processo de endividamento em cada estado e da União são os mesmos que se beneficiaram, e são os mesmos agora que votaram. Se nós pegarmos, eu fiz esse estudo lá em Santana do Ipanema com meus alunos, e as famílias que hoje estão como deputados em todos os estados são as mesmas. Ou seja, o processo de endividamento, desde a fase da dívida externa à fase atual, continua a ser, e aí é que está o complicador, porque esses estados continuam a fazer renúncia fiscal gigantesca. Não, mais que isso, o estado de Alagoas e os demais, todos estão fazendo uma nova etapa de endividamento. Aqui em Alagoas já foi 1,2 bilhão esse ano. Ano passado foram 700. Para quê? Para fazer obras rodoviárias. Ou seja, o Estado está abandonando, todos os estados, todas as esferas de poder. E aí aquela pergunta que eu faço sempre, para que é que serve o Estado Nacional? Ele não pode mais oferecer saúde, ele está se negando todos os elementos essenciais do Estado, e ele virou o quê? Ontem eu falei com você que eu estou chamando de Estado gerente da barbárie. Estado gestor da barbárie. Por quê? Porque nós temos um processo no qual o modelo de desenvolvimento de Alagoas e do país é o modelo de exportação. E esse modelo exportador permite que Alagoas deixou de arrecadar 5,5 bilhões da Lei Candir. A Lei Candir, ela é a lei que garante que tudo que foi exportado não é tributado. Então, o Estado faz todas as ações no sentido de impulsionar os setores preponderantes da economia. E depois, quando eles exportam, o Estado não recebe imposto. Mas, ao mesmo tempo, o que nós temos? Nós temos algo pior. Por quê? Porque a CEAL foi vendida por R$50 mil, e quem liberou depois 510 milhões foi o BNDES. E agora, essa empresa, que está, segundo você mesmo colocou, ela está querendo disputar a CAEMA. CAEMA é Maranhão, que eu falei também, a Casal. Ou seja, olha só a cara de pau. Há um discurso que demoniza o servidor público, dizendo que ele é responsável pelo aumento das contas públicas. Mas, na verdade, ele é a vítima. Porque, na verdade, o aumento das contas públicas é com pagamento de juros. E o que o Estado faz? O Estado faz renúncia fiscal para rico, cobra imposto de pobre, paga juros da dívida, contrai novos empréstimos e agora quer liquidar. E aí é que está, o que nós vamos ter? Um Estado oco. Um Estado que não vai ter nenhuma função. O que ele é? Gestor da barbárie. Por quê? Porque no momento que mais foi necessário o Estado como agente de políticas públicas, é o contrário. O que nós temos agora é que o governo federal aprovou uma lei que permite ao Tesouro, ao país, comprar títulos podres dos bancos. A Maria Lúcia tem feito essa denúncia permanentemente, ou seja, eles estão preparando para aqueles títulos podres de determinados bancos sejam comprados pelo governo. E aí vem o discurso dos liberais,
que falam contra o Estado, mas na verdade o que eles querem ser? Eles querem ser vereadores, eles querem ser deputados, eles querem ser senadores, eles querem ser prefeitos, ser governadores. Na verdade, é uma grande hipocrisia, porque na verdade ele está por trás da gestão do Estado. Mas, no entanto, ele consegue construir essa imagem, e usando grande parte da mídia burguesa, para demonizar aquele que é vítima. Porque futuramente nós vamos ter aqui uma situação que não vai ter mais servidor público, nenhuma esfera. Daqui 10, 15 anos, se essa reforma for aprovada, não vai ter mais concurso público. E eu fico imaginando, meus alunos que estão lá em Santana do Ipanema, são 40 alunos que estão se preparando junto para o concurso para auditor da Secretaria da Fazenda. Ou seja, toda essa geração que está se formando, ela corre o risco de não ter mais acesso, porque o grande problema da reforma administrativa é que ela vai resgatar a rachadinha. Porque, veja bem, para ser servidor público, eu passei por um processo de capacitação, eu passei por um concurso, eu tenho uma carreira, eu tenho um compromisso. Agora, se você acaba com o concurso público, o que vai voltar a acontecer? O que vai voltar a acontecer é aquilo que já existia anteriormente, até a Constituição de 88, que era o quê? O QI. A nova geração também não sabe o que é QI. É quem indicou. Ou seja, o que determinados políticos, empresários estão querendo é, com a reforma administrativa, não ter mais concurso público, não ter mais carreira, não ter mais nada, e aí cada um vai fazer o seu puxadinho. Cada um vai fazer a sua OS para administrar um órgão determinado. Por que ele está querendo, na verdade? Ele está querendo colocar ali o seu parente, ele está querendo colocar ali os seus aliados políticos. O concurso público, a partir de 88, ele redefine a característica do servidor público. Porque até então, para ser servidor público, bastava você ter o QI, um cartão de alguém que indicava. E, curiosamente, é que agora, parte desses que entraram naquela época estão se aposentando. E pior, é que eu conheço muitos que entraram sem concurso público que hoje defendem a reforma do Estado. É uma coisa terrível. Ou seja, essas pessoas entraram no serviço público sem concurso e eles se comportam como se fosse um liberal. Ele é inimigo do Estado. Bom, mas isso aí é um pequeno segmento, porque a maioria dos servidores públicos que eu conheço tem o compromisso com o serviço público, com a sua função social. Então, nós estamos vivendo um momento em que a aparência construída na tentativa de demonizar, ela tem que ser desmontada. E a pesquisa que nós estamos fazendo, que a Auditoria Cidadã tem feito e que vários outros pesquisadores têm feito, ela nos permite exatamente dizer, olha, a reforma administrativa está sendo feita para sobrar dinheiro, para pagar a dívida pública, que agora corre o risco de ser maior ainda, porque o Brasil vai comprar títulos podres de bancos, e aí é que está. Ou seja, estão tentando fazer o quê? Todos os esqueletos. Eu estava vendo, ontem eu participei de uma live em Mato Grosso, lá, a Sanemate, que é a casal de lá, até hoje, que foi privatizada, ela paga 20 e poucos milhões por ano, porque é o passivo. A maior parte dos bancos estaduais, hoje, ainda está pagando, por quê? Pelo financiamento que as burguesias locais fizeram. Então, a dívida pública federal, ela é parte de dívida pública estadual, porque foi federalizada. Então, é uma coisa complexa. Mas nós temos que compreender. Porque se nós precisamos de serviço público, e precisamos, eu viajo, quer dizer, eu viajava, porque agora... eu estou ainda na fase da pré-pandemia. Quando eu viajava a fazer palestras sobre esse tema, eu viajava pelo país inteiro. Então você precisa de serviço público em todo canto. E aí eu queria só um espaçozinho para lembrar que são os servidores da saúde, hoje, os mais precarizados. Depois dos professores, os mais precarizados são os servidores da saúde, que a maioria vive no regime de plantão, a maioria, só no HGS, 70% não são prestadores de serviço, não são servidores públicos. Então, é muito importante dizer que são esses servidores extremamente precarizados, e uma grande parte morreu porque não tinha condição exata de trabalho, não tinha condição de remuneração. Então, não basta dizer que eles são heróis. Na verdade, eles são vítimas do processo de destruição dos direitos sociais que começou, em particular, a partir da era Fernando Henrique, e que agora os cadáveres daqueles processos de privatização continuam a absorver parte do dinheiro que deveria ser usado para financiar o SUS, para garantir a água. Porque estão querendo privatizar a água. Significa que o resto de Alagoas vai ficar sem água, e aqui vai pagar mais caro. Então,
É isso, ou seja, o processo de reforma administrativa, ela é parte de uma totalidade, que não foi definida aqui, ela foi definida lá fora. E o curioso é que nos países em que esse processo se deu, está acontecendo tudo o contrário. Enquanto lá está se reestatizando todas as empresas de água, enquanto lá está se voltando ao regime de trabalho anterior, aqui, de forma tardia, nós estamos colocando como se fosse a única alternativa. E, na verdade, o que isso revela? Revela que a reforma administrativa, à medida em que ela foi encaminhada, as ações nas bolsas se valorizaram. Por quê? Porque agora esse setor privado vai querer mais renúncia fiscal, mais dinheiro do BNDES, vai querer montar suas empresas para disputar serviços públicos. Ou seja, quem que é dono da Energisa? Energisa não, é da CEAL. A Federação dos Urbanitários colocou claro, é o lema, são vários banqueiros. São vários banqueiros que estão por trás do processo de privatização. E o curioso é que eles são banqueiros, compram uma empresa aqui por 50 mil, lá no Piauí por 50 mil, e depois pega 510 milhões do BNDES. E depois ele pega esse dinheiro e empresta para o Estado. Então é uma maravilha. Nunca foi tão fácil a vida da burguesia brasileira nesse processo. Ele demoniza o servidor público, privatiza e ele quer tomar conta, mas ele continua tomando conta com dinheiro público, porque o dinheiro dele mesmo ele vai comprar título da dívida pública, o dinheiro dele mesmo ele vai investir em previdência privada, ou seja, eu diria que é o Estado gestor da barbárie. Menezes, surpreende você uma reforma administrativa que não mexe no super-salário do Brasil? E aí você tocou na questão que, ou seja, quem são chamados para fazer reforma administrativa? Eu, professor, o executivo da forma geral, e os servidores da saúde, os professores, os servidores da saúde, que são os que têm os menores salários, porque não vai atingir os militares, não vai atingir os juízes, não vai atingir os políticos. Mas onde é que está a maior remuneração? Está justamente nesses. E o curioso é que os militares não tiveram envolvimento na reforma da Previdência. Eles continuam a ter direito à Previdência pública e integral. Pública e integral. E eles se aposentam em torno de 55 anos no máximo. Então, olha só, o que a reforma administrativa vai deixar de fora é justamente aqueles que têm as maiores remunerações. E aí é uma coisa absurda, porque o juiz já recebe aquele, como é que chama? Auxílio, eles recebem um auxílio, como é que é? Auxílio moradia, se não me engano, que por coincidência, esse auxílio moradia é maior do que a remuneração de todos os policiais em início de carreira, em qualquer esfera, em qualquer estado. É maior do que ganha os professores. Porque, veja bem, os militares policiais ficaram de forma da reforma da Previdência, mas eles também estão vivendo o arroxo salarial, porque a grande questão aí é como é que é possível os servidores públicos serem responsáveis pelo desmando das contas públicas se eles estão sem reajuste há muito tempo. Eles estão sem reajuste há muito tempo. Estão sem concurso público, mas ontem no Mato Grosso, o Sindicato dos Professores vai fazer uma festa agora, porque vai completar 18 anos sem concurso para professores do Estado. E lá, com a pandemia, o governador simplesmente rompeu com o contrato com 2/3 dos professores que não eram efetivos. E esses professores, na pandemia, eles estão sem remuneração. Então, o que eu sempre digo, nós estamos já vivenciando o ambiente que a reforma administrativa pretende apenas legalizar. Porque, na prática, a Constituição de 88, a obrigatoriedade do concurso, a obrigatoriedade do reajuste, tudo isso foi esquecido. E agora, com a renegociação da dívida, foi colocado exatamente o quê? A lei de teto de gastos para os estados. Então, a proposta de reforma administrativa, ela só vai atacar aqueles que são as menores remunerações. Porque a maior parte do servidor público, nas 3 esferas, ganha até R$5 mil. Ganha até o teto da Previdência. Mas, no entanto, como é que se dá a demonização? Aí você pega alguém que recebe, às vezes, acima do teto, você pega 10, 15, 20, 30, às vezes até 500 pessoas, e você transforma esses como sendo o padrão do serviço público. Não, o padrão do serviço público não é isso.
O padrão do serviço público, nas 3 esferas, é quem ganha, no máximo, 5, 6, 7 mil reais. Quando ganha, porque a maioria ganha abaixo da linha da pobreza do DIEESE. Eu estou fazendo um levantamento e eu constatei que grande parte dos policiais, civis e militares, no início de carreira, eles ganham abaixo do salário mínimo do DIEESE. Ou seja, eles estão dentro da linha da pobreza. Então é isso. De um lado, o mundo real. Do outro lado, as fake news que tentam demonizar aquele que é a vítima. E aí, prevalece quem? Prevalece justamente os segmentos que têm maior remuneração. Então, a reforma da Previdência é para quê? É para atacar aqueles que estão agora atendendo na saúde, aqueles que estão exercitando as funções mais fundamentais nesse país inteiro. Essa questão que você colocou é decisiva e revela claramente a reforma da Previdência administrativa, ela preserva aqueles que têm maiores remunerações e ataca aqueles que já têm a menor remuneração e pior, a maior parte dos servidores públicos não são servidores públicos, são prestadores de serviço e aí tem um detalhe, o risco da rachadinha é um caminho, por quê? Se você vai acabar com o concurso público, vai começar a generalizar, vai se voltar ao QI, e aí, bom, mas sobre isso eu estou colocando como indicação. Ou seja, nós não podemos permitir que no fim do concurso público, a reforma e o fim da estabilidade. O fim da estabilidade é mais grave. Por quê? A estabilidade foi a coisa mais importante para todos nós. Por quê? Porque você pode fazer a crítica a um governante e não sair como era antes. Porque antigamente, antes da Constituição de 88, se você fizesse uma crítica a um governante determinado, você era demitido. Então, a estabilidade é parte fundamental que assegura ao servidor público a sua autonomia para fazer a crítica. Então, o que nós temos aqui é exatamente isso. Um governo eleito com fake news, continua a multiplicar fake news, porque o que ele quer, na verdade, é destruir completamente o Estado e amplificar o Estado gestor da barbárie. Eu queria que você pudesse falar, Menezes, a respeito da ideia das articulações do governo a respeito de desindexação e desoneração. Eu percebo que essa ideia que hoje o governo tenta colocar em prática não é diferente do que a gente viu no passado, e não num passado tão distante assim, quando se fala de congelar salário mínimo, de desvincular reajustes, enfim, a questão de ficar atacando as verbas carimbadas para a educação, para a saúde, etc, etc. Eu queria que você pudesse falar exatamente de como é que o governo Bolsonaro ele vem tratando essa situação. É da mesma forma, por exemplo, como o Fernando Henrique Cardoso tratava? Explica um pouco para a gente sobre isso. Bom, logo após o Plano Real ser constituído, surgiu o Fundo de Estabilização Fiscal. E depois, tudo isso acabou depois... O que nós temos hoje é que depois veio a DRU, Desvinculação de Receita da União. Então, o que significou? A DRU, o que eles querem, na verdade, é generalizar a DRU. Mas eu fiz um estudo lá no Maranhão, onde eu morava antes, porque o orçamento no Brasil ele não é impositivo. O fato de você ter tantos por cento para a saúde, tantos por cento para a educação e essas verbas carimbadas, na verdade, o que eu descobri, junto com o grupo de pesquisa que fazia parte lá, é que o orçamento que estabelece tantos por cento para a educação, no Maranhão, na maioria das vezes, não atingia nem metade. Porque você tem que pegar o orçamento e tem que ver a execução. Então, na prática, o que a Constituição estabelece não está sendo praticado há muito tempo. A coisa que eu mais fiquei chocado é que a verba para a educação lá no Maranhão, ela aumentava, às vezes, perto da eleição. E depois ela caía bruscamente. Então, o que nós temos? Nós temos um orçamento que não é impositivo e que, na prática, as verbas carimbadas já não estavam acontecendo. Agora, a DRU sozinha, ela possibilitou a retirada de dinheiro da Previdência, especialmente, e ela economizou durante um ano, durante esse período, 1 trilhão. Ou seja, a desvinculação de receita da União, o que se pretende agora com a reforma tributária, é exatamente a PADCAL. Com a reforma tributária, aí seria a legalização. Não precisaria mais colocar na peça orçamentária, ir para a lei de orçamento anual. Bastava simplesmente você podia fazer ou não. E aí eu diria que seria, como eu falo, que é a PADCAL, porque seria exatamente o quê?
cada governo poderia fazer o que bem entendesse. E esse ato de fazer o que bem entende significaria exatamente o quê? Significaria que estaria legalizado o descompromisso completo com aquelas verbas que durante muito tempo foi colocada como verba essencial. Então, a reforma tributária que está em andamento, ela pretende exatamente transformar a DRU não como uma desvinculação de receita da União, mas que todas as esferas pudessem ter o mesmo caminho. E aí seria o seguinte, porque hoje, enquanto nós temos na legislação, nós podemos fazer a verificação da execução e nós podemos questionar legalmente. Mas o que pretende na reforma da tributária é exatamente dizer, olha, agora não precisa mais compromisso nenhum. Você pode pagar, investir 10%, 5%, qualquer coisa. Então, isso é uma coisa, é um retrocesso tão grande, que toda a luta que nós fizemos, todos aqueles que lutaram para ter um processo democrático, para ter uma Constituição que assegurasse direito, essa reforma tributária seria exatamente a institucionalização da prioridade completa do setor financeiro. Porque quem vai ganhar com tudo isso é justamente isso. Você vai gastar cada vez menos com saúde, com educação, com segurança, e você vai gastar mais com o quê? Com dívida pública, com obras. E aí o que acontece? Aí os bancos viram o que já são, ou muito mais amplificado. Os bancos vão ficar emprestando dinheiro para os estados, pegando dinheiro do BNDES para comprar empresa estatal, dominando grande parte da mídia e ajudando a demonizar o servidor público, e enquanto isso a população vive uma situação de barbárie completa. Ou seja, nós estamos numa situação em que, se for privatizado a água, não vamos ter nem água para combater o Covid, porque grande parte da população de Alagoas não tem água, ou tem água de péssima qualidade. Então, e aí é o que eu sempre falo, é o Estado oco, é o Estado sem função. E para repetir novamente, é o Estado gestor da barbárie. Eu gostei demais desse título, eu estou pensando em mudar o meu artigo agora para se chamar Estado gestor da barbárie. Menezes, a discussão sobre uma forma de se taxar, por exemplo, grandes fortunas, ela se arrasta pelo menos há 25 anos, enfim, no Brasil. É verdade que começou lá com a Constituição, enfim, com o artigo que ainda não foi regulamentado sobre a taxação das grandes fortunas. Depois veio aquele projeto do Fernando Henrique, quando era senador, e apresentou em 89 a taxação das grandes fortunas, de uma forma modesta, é verdade, mas apresentou. Depois esse projeto foi recomposto lá para 95, quando Fernando Henrique já era presidente da República, mas aí sempre houve esse vai e vem em relação ao projeto, que anda um pouco, depois não anda, é enterrado, etc. Se hoje houvesse, eu não sei se você tem cálculos recentes, mas se hoje houvesse a taxação das grandes fortunas, como, por exemplo, já acontece em outros lugares do mundo, quanto o Brasil poderia arrecadar em cima disso, ou o que é que poderia ser solucionado em cima dessa taxação, quando a gente fala dos nossos problemas sociais? Bom, a taxação das grandes fortunas poderia representar em torno de 100 bilhões, é uma estimativa, na verdade a gente não tem precisão. Só que tem um detalhe, o que é destinado hoje para pagar a dívida pública é R$1 trilhão. E aí, o que vai acontecer? Se a dívida pública não for feita auditoria, se tudo continuar como está, o que vai acontecer é que o setor novo vai ajudar a financiar a dívida pública. Mas aí tem um detalhe, que são os paraísos fiscais. Parte das fortunas da América Latina e da Europa, todas estão em paraísos fiscais. Então, outra questão operacional que vai se dar é que, como é que funciona? Você pega o Banestado foi exatamente, o escândalo do Banestado foi exatamente fuga de capitais, e parte da riqueza que aqui era extraída de várias fontes, elas iam para os paraísos fiscais. Quando chegavam nos paraísos fiscais, aí lá você criava um nome, e depois você podia vir para o Brasil com esse dinheiro para comprar título da dívida pública, para comprar empresa estatal, para lavar dinheiro. Então, a questão das grandes fortunas aí, ela vai passar por esse impasse, que hoje já é muito grande o volume de riqueza no país inteiro que está
colocada em paraísos fiscais. Por quê? Porque paraíso fiscal você pode colocar fonte não declarada, você não paga imposto. Então, esse eu diria. Eu diria que a luta por esse imposto vai representar apenas 10% do que seria o que é destinado para a dívida pública. E aí é que está. Vamos imaginar o caso de Alagoas, que está pagando em torno de 600 a 700 milhões de dívida pública por ano. Ou seja, esse dinheiro que é usado para pagar a dívida pública, ele vai para a esfera financeira, ele não volta para a economia real, ele não gera emprego, ele não movimenta o comércio. O nosso grande problema está não apenas no caráter regressivo, porque eu diria que uma das coisas mais importantes, se fosse fazer uma reforma tributária preocupada em resolver os problemas sociais, começaríamos exatamente pelo caráter progressivo. E o que nós temos no Brasil? É que a nossa carga tributária, 52% dela, se deve aos mais pobres. E o curioso é que esse dinheiro retirado dos mais pobres, ele vai ser usado para quê? Ele vai ser usado exatamente para pagar juros da dívida, que vai a ser beneficiado os banqueiros, que são os principais compradores do título da dívida pública. Ou seja, você tem no sistema da dívida um mecanismo no qual você retira dos pobres aqui, através da política tributária, e você repassa para os ricos através do pagamento da dívida, ou até mesmo através da renúncia fiscal, através das várias formas. Ou como foi feito há muito tempo atrás, nos empréstimos estatais que não eram pagos. Ou seja, veja que a gente sempre volta, um elemento nuclear, à questão da dívida. Por quê? Porque ela é responsável por quase metade do orçamento. E aí você, sabendo disso, significa o quê? Que o resto é para o resto. Só que o resto é o resto que nós precisamos. Porque nesse estado, nós temos quase o quê? Nós temos 1/3 da população que não tem remuneração. Nós temos 2/3 que recebem até um salário mínimo. Então, nós temos apenas 19 mil alagoanos que ganham acima de 20 mil reais. Nós temos um processo de empobrecimento, de criminalidade, de desigualdade social, que é terrível. Nós vivemos num ambiente de barbárie. Só a quantidade de assassinatos que nós tivemos há 2 anos atrás, o Brasil teve 62 mil brasileiros e brasileiras mortas, que representa mais quase todos os países do mundo, se somado o número de homicídio, se compara ao Brasil. Ou seja, nós temos um processo de extermínio de parte da população que não tem acesso à saúde, à educação, à reforma agrária, à política habitacional, que está vivendo à margem das políticas públicas. Infelizmente, parte desses acabam votando em políticos que acabam alimentando esse sistema da dívida. Então, eu sei que é complexo, mas nós temos que trabalhar sempre com a visão de totalidade. Nós não podemos pegar a parte isolada e fazer a sua análise separada. Nós temos que analisar essa parte na sua conexão com os principais determinantes do modelo de desenvolvimento que nós temos, que é concentrador de renda, que é concentrador da propriedade e que é concentrador, principalmente, do poder. Porque o poder político hoje está concentrado nas famílias que estão no poder há muito tempo. Em cada estado que você tiver, eu estava vendo agora lá em Mato Grosso, o atual prefeito de Cuiabá, ele já está preparando o seu filho para disputar a prefeitura de Várzea Grande, que fica ao lado. Ou seja, não é uma coisa nordestina, não, é uma cultura nacional, em que todas as famílias que estão aí desde muito tempo, apoiando as reformas, fazendo tudo, eles querem, na verdade, se perpetuar na gestão do Estado. E, ao mesmo tempo, eles são também contra o Estado, porque eles ganham com um discurso e, depois de eleito, eles fazem exatamente tudo o contrário. Menezes, a questão do lucro dos bancos, ela poderia ajudar a resolver essa questão da dívida pública no Brasil? Bom, o lucro dos bancos deriva de várias fontes. Eu diria que o desmonte da Seguridade Social é parte disso. A reforma da Previdência, a Seguridade Social, ela foi sendo desconstruída. E o que os bancos passaram a oferecer? Previdência privada,
administrar investimento dos fundos de pensão, passou a vender saúde, passou a estar por trás do sistema educacional privado, porque as manchetes que eu vi do Valor Econômico é que aquele grande grupo de faculdades particulares, eu não lembro agora qual é o nome do banco, tem um banco aqui por trás. Então, o que dá essa margem de lucro crescente dos bancos é porque eles cobram juros cada vez maiores, eles fizeram uma automação bancária, que agora, inclusive, eu passei a utilizar também aquele sistema em que eu praticamente não preciso mais ir no banco, ou seja, nós temos uma categoria que está sendo praticamente eliminada. Mas, no entanto, é o setor que tem a maior lucratividade, a maior rentabilidade, aliás. Então, eu diria que taxar os lucros dos bancos dificilmente vai acontecer, porque são esses que comandam a bancada BBB. Esses controlam os meios de comunicação. Esses começam a construir seus candidatos desde o cargo de vereador. Esses estão envolvidos com a política brasileira, não só brasileira. Os bancos estão por trás da determinação política em todos os países, praticamente. Eles montaram um sistema de dominação em que, através do Banco Mundial e através do FMI, eles estão determinando as políticas econômicas e sociais há muito tempo. Então, quando Maria Lúcia sempre fala do sistema da dívida, é exatamente isso. Então, eu acho que dificilmente essa medida seria aprovada, porque eles têm os 4 Bs. Bancada da Bíblia, bancada do boi, bancada da bala e bancada do banco. E olha que coisa, que mistura macabra. Os que defendem o rearmamento, e parece que são funcionários informais das fábricas de arma, os que defendem o agronegócio, que lá em Mato Grosso, ontem eu fiquei transtornado com o ambiente descrito pelos meus amigos de lá. Umidade do ar de 8%, queimada para todo canto, temperatura de 42 graus, a fumaça de forma assustadora. Então, essa bancada da bala, ela está se dando muito bem, do boi, que é, na verdade, o agronegócio, porque ela está exportando cada vez mais carne, ela está exportando cada vez mais soja, milho, mas está faltando o arroz. E esse é o detalhe. Está faltando o arroz, por quê? Porque está faltando a comida, porque quem é que produz esses bens? É a agricultura familiar. E a agricultura familiar está sendo atacada brutalmente por esse governo. Então, o drama que nós estamos vivendo é exatamente esse. Então, a gente tem que entender como é que está a composição do atual Congresso. E a composição do atual Congresso, eu posso dizer com clareza, é a bancada mais conservadora que nós tivemos nos últimos anos. E ali, o que nós temos? Essa combinação da Bíblia com tudo isso é uma coisa que precisa ser analisada, e felizmente tem muita gente fazendo dissertação de mestrado, tese de doutorado, porque nós precisamos entender como é que pode alguém que diz que defende a família, que defende, se coloca como cristão, ser a favor de um modelo que exclui a maior parte da população. E tudo isso comandado por quem? Pelos banqueiros. Então, eu me empolguei, eu acabei falando. Bom, a minha colocação é exatamente isso. O lucro dos bancos deriva de várias fontes, mas o desmonte do serviço público é parte fundamental. Porque aí você vai ter, eu acabei falando o nome das empresas, e eu estou sempre evitando falar o nome, mas existem várias empresas bancárias que estão vendendo plano de saúde para todo canto. Quanto mais você tem a emenda constitucional congelando os gastos sociais, mais as pessoas estão indo para fazer isso. Só que quando ela recorre a um plano de saúde, ou uma previdência privada, ela está deixando de comer. E esse é o grande dilema, porque aqui em Alagoas, durante a pandemia, parece que quase 300 mil pessoas deixaram de ter plano de saúde. Aqui, 95% da população alagoana depende do SUS. Depende do SUS. E aí é que está. Aí eu sempre digo que, se nós precisamos reunificar a luta dos trabalhadores, um dos elementos fundamentais está justamente na defesa do SUS. Porque eu estava voltando de Santana do Ipanema, e eu passei mal em Marimbondo, quem me atendeu foi o SUS. Em 2 minutos o SUS me atendeu. Porque ter plano de saúde
só funciona, quando funciona, se você tiver numa área de talvez 50 metros, 50 quilômetros. Porque depois que eu passo da PRF, eu estou dependendo do SUS. E para qualquer canto que eu for, eu dependo do SUS. Então, nós temos que, nesse momento, ter como ponto fundamental a defesa do SUS, que está sendo atacado pela reforma tributária, pela reforma administrativa, por todas as reformas. E aí é que está. Na hora que o SUS for liquidado, o que nós vamos poder fazer? Aí vai ser o caos completo. Porque se não fosse o SUS, como eu falei inicialmente, a situação nossa estaria muito mais grave. Então, a defesa do SUS é parte fundamental da defesa de todos os serviços públicos. Por quê? Porque os serviços públicos é direito, está na Constituição. Mas eu sempre falo, está na Constituição e não está no orçamento, significa letra morta. Nós organizamos lá em Santana palestras nas escolas e os alunos iam exatamente falando sobre dívida pública e direitos sociais. E a gente pegava os artigos da Constituição e pegava o orçamento. E aí pegava assim, na época era 45% para a dívida pública. E quanto era para a saúde? 3,9%. Quanto era para a educação? 3 alguma coisa? Ou seja, nós precisamos ir para a sociedade, para as escolas, os sindicatos, nós precisamos dialogar com isso, a população precisa entender como é que funciona o orçamento do Estado. Porque no orçamento do Estado está o caráter de classe muito claro. 38% do orçamento é para pagar dívida pública, que atende ao quê? Ao lucro dos banqueiros. E o que significa? É o Estado que abandona as suas funções sociais. Menezes, a gente caminha hoje para as portas do FMI em busca de empréstimo? Bom, eu diria que, no momento, nós temos ainda muitas reservas cambiais. E essas reservas cambiais, elas servem para evitar um fluxo maior. Agora, o que não está claro é exatamente o seguinte: o fato de termos reservas cambiais deixa esse cenário um pouco mais distante. Mas o detalhe é o seguinte: é que nós não sabemos ainda o que vai acontecer no pós-pandemia. Nós não temos ideia ainda se vai surgir a vacina. Nós não temos noção ainda se essa pandemia vai ser contida ou não. E o mais grave é que essa pandemia, ela criou, outra coisa que eu estou dizendo, que é o seguinte: ela criou o auxílio emergencial para pobres, que agora está sendo reduzido, e o auxílio permanente para os ricos. Porque no mundo inteiro, vários países lançaram pacote de 4 trilhões de dólares nos Estados Unidos para salvar os grandes empreendimentos. Então, nós não sabemos ainda se essa crise, porque a crise que nós estamos falando aqui, ela já estava colocada antes. 4 anos antes, nós tivemos crescimento abaixo ou próximo de 1. Então, nós temos um cenário de incerteza que nós não sabemos exatamente quando que vai ser a eclosão de uma nova etapa. O que nós sabemos é que, para combater essa etapa, o Estado se endividou ainda mais. Mas aí é que está. Por isso é que em todos os locais eles estão querendo fazer reformas. Por quê? Porque eles querem exatamente permitir que o orçamento seja destinado para qualquer emergência da burguesia. Qualquer emergência do setor financeiro. Por isso já aprovaram uma lei dizendo que se tiver títulos podres dos bancos, o Estado vai comprar. O que são títulos podres? São títulos que bancos determinados emitem, que depois não conseguem honrar, os seus tomadores não conseguem honrar, e aí vem o Estado que diz que não tem dinheiro para a saúde, que não tem dinheiro para a educação, que não tem dinheiro para isso, que tem que fazer reforma administrativa, que tem que fazer não sei o quê. Ele chega para salvar. Foi desse jeito na crise de 2008. Na crise de 2008 tinha um cara chamado Martin Wolf, que era o grande articulador neoliberal do Financial Times. E naquele momento em que o Lehman Brothers e vários bancos começaram a quebrar, ele escreveu um artigo com o título "Somos todos keynesianos de novo". Depois, quem puder, leia, é só colocar o título, que mostra exatamente o seguinte: eles são neoliberais até o momento em que os empreendimentos privados começam a entrar em colapso. Porque nesta hora, aí eles dizem: peraí, calma, não é bem assim.
Nós passamos 30 anos dizendo que o Estado deveria se afastar disso, se afastar daquilo, que a iniciativa privada era eficaz e que não sei o que, mas na hora H, eu tenho esse dado levantado por Rosa Maria Marques e Paulo Lacatani, do BIS, que é o Banco Internacional de Compensação, dizendo que na crise de 2008, todos os estados nacionais construíram uma dívida de 19 trilhões de dólares. 19 trilhões de dólares, só multiplicar por 5 e pouco, mais de 100 trilhões de reais. Em 6 anos, os estados se endividaram em 19 trilhões de dólares. Sabe por quê? Porque as bolsas perderam 30 trilhões de dólares. E o que aconteceu depois? As bolsas voltaram a se valorizar. Por quê? Porque os Estados Unidos, tudo isso, essa compra de papéis podres, toda essa intervenção para salvar os grandes empreendimentos, foi para salvar os grandes empreendimentos, porque os moradores americanos que tinham casas penhoradas no banco, todos eles foram liquidados. Foram 2 milhões de americanos que perderam suas casas para os bancos. Ou seja, então é isso, nós temos que entender esta complexidade e dentro disso o caráter de classe do nosso Estado e do mundo que nós vivemos. Porque na hora H, eles estão sempre disputando com o poder político. Eu imagino quantos agora já não estão sendo construídos para começar como vereador, para depois virar deputado estadual, para depois virar, para quê? Para a bancada BBB. Para a bancada que vai lá para votar contra todos os interesses de toda a população que mais necessita do Estado. Muito bem, foi uma aula. Olha, eu estou com crise de abstinência. Eu estou com muito tempo sem dar aula, então quando a pessoa me liga e já começa a falar. Um amigo ligou essa semana. Eu queria agradecer a você por essa entrevista. Foi uma aula, na verdade. Foi uma aula muito boa. Agradecer a você pela explicação a respeito do que vai acontecendo hoje. Também agradecer a você pelo espectador que curte, compartilha e chama os seus amigos para participar desse projeto Repórter Nordeste TV, e tem não somente o programa Provocação, mas também existem outros programas, uma grande programação que se coloca para você interagir, participar, mandando sua opinião, mandando sua crítica, enfim, através das nossas redes. A Repórter Nordeste TV é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Menezes, muito grato e até a próxima. Eu só queria fazer um lembrete, é que terça-feira, às 19 horas, nós vamos realizar aqui em Alagoas um seminário Dívida Pública e Privatização da Água, que vai contar com Maria Lúcia Fatorelli, eu e a Daphne, e vai estar sendo apoiado por vários sindicatos, e a nossa intenção é justamente colocar em discussão esse momento que nós estamos passando, porque o processo de privatização da Casal está em andamento, então vai ser transmitido pelo canal da Auditoria Cidadã Nacional, e em breve nós faremos a divulgação e estamos exatamente procurando envolver o máximo de sindicatos para que tenhamos no final um manifesto contra a privatização da água, em defesa da vida, que é o fundamental nesse momento de pandemia. Obrigado mais uma vez e é isso aí. Precisamos construir espaços alternativos para fazer esse tipo de debate. É verdade. Menezes, até a próxima, querido. Muito grato.